Olá, bem-vindos ao curso de Estatística 1. Eu sou a professora Renata e estaremos juntos nessa jornada. Nosso conteúdo programático, ele tem bastante conteúdo, eu dividi em trilhas, tá certo? Então, a primeira é análise exploratória de dados, noções de probabilidade, a segunda, a trilha 3, variáveis aleatórias discretas, a trilha 4, noções de inferência e estatística, tá bom? Muito bem. Nosso cronograma, depois eu vou disponibilizar esse material, vocês podem ver com calma, tá? Bem, aqui nós temos a bibliografia. Então, temos aqui 2 livros físicos, tá certo? E 2 e-books aqui que eu também estarei utilizando, que tem uma linguagem prática, fácil e agradável. Gostei muito dessa citação de Carl Pearson. A estatística é a gramática da ciência. Bora? Então, bora lá comigo? Bom, análise exploratória de dados, também, né, AED, ela vai, como o nome descreve, vai explorar os dados que temos de uma pesquisa. Então, nós vamos aprender a pegar esses dados, resumir esses dados, tá certo? Fazer distribuições de frequência desses dados, tipos de variáveis. Então, nós vamos perceber que nós temos as variáveis qualitativas e quantitativas. Vamos também aprender a tabular esses dados, tá certo? Então, a gente vai aprender a apresentar esses dados, seja em forma de tabelas, gráficos, resumindo os dados, usando média, estudando desvio, padrão, ok? Então, olha só, por que, né, que vocês estão nesse curso de estatística? Para que serve estatística? Por que estudar estatística? Bom, ela é uma ciência, tá certo? Que, como toda ciência, a gente está observando, né? Observa-se os dados, e o objetivo básico da estatística é a inferência, tá ok? É uma das partes da estatística, né? A inferência desses dados provenientes da observação. Então, por exemplo, na contabilidade, empresas utilizam, né? Bem, gente, voltando aqui, né? Contabilidade, essas empresas utilizam, né, a estatística, por exemplo, para realizar auditorias para seus clientes. Na área de finanças, os analistas financeiros vão utilizar essas informações estatísticas para poder ter um norte ali, né, das recomendações de investimentos, tá certo? Então, na economia, por exemplo, os economistas utilizam as informações estatísticas para prever o futuro, né, da própria economia ou algum aspecto, algum detalhe da economia. Então, por exemplo, taxas de inflação, né, associada a índices de preço do produtor, taxas de desemprego, né, capacidade da produção industrial. Então, a gente vai ter, são alguns exemplos para motivar vocês, né, a estudar um pouquinho da estatística. Então, é a parte da metodologia da ciência que tem por objetivo coletar, coleta-se os dados, reduz esses dados, tabu, né, faz média, enfim, tabula esses dados, né, analisa esses dados, ok? E segue então para uma modelagem. Qual é o modelo que representa, né, essa experimentação, tá bom? Então, outra definição pode ser entendida como sendo o conjunto de técnicas que permite, de modo sistemático, organizar, tá certo? Então, você tem lá um conjunto de dados. Então, você vai organizar esses dados, vai descrever, né? Vai analisar, vai interpretar, tá certo? E então vai chegar ali uma teoria, né? Confirmar uma teoria, uma hipótese de estudos, de experimentos. Beleza? Bom, então historicamente, né, a estatística ela vem
da necessidade de governos coletarem dados censitários, por exemplo, e também do desenvolvimento da teoria do cálculo das probabilidades, tá? Então, só dando aqui umas palhinhas para vocês, tá bom? Outra definição da estatística, ela pode ser entendida como sendo um conjunto de métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos. Então, é uma ciência que lida com a coleta, a análise, a interpretação, a apresentação. Cadê? Fugiu aqui. Então, voltando, pessoal. Então, a estatística ela é uma ciência que lida com a coleta, com a análise, com a interpretação e a apresentação de dados. Ela vai estar auxiliando na tomada de decisões, mesmo, né, ainda em condições de incerteza. A estatística, através de métodos, de softwares, de programas, vai poder estar dando esse subsídio, né, para o pesquisador, para o cientista, tá certo? Para poder, então, estar sendo mais assertivo nas suas decisões. Bom, então ela está preocupada, novamente, tá? Estou sendo bem repetitiva com a coleta, né? Então, coleta esses dados, tá certo? Organiza, descreve, ok? Gráficos, tabelas, analisa e interpreta esses dados experimentais. Muito bem. Bom, nós temos algumas subdivisões da estatística. Temos a estatística descritiva, que nós vamos fazer nessa primeira parte da nossa trilha, depois a probabilidade e depois a inferência estatística, onde nós temos os testes, né, para saber se os dados são estatisticamente diferentes, se os dados são diferentes, né, do ponto de vista estatístico, se tem uma diferença estatisticamente significativa, tá certo? Então, lá no final do nosso curso. Bom, então nós temos a estatística descritiva e a estatística inferencial. Nós chamamos essas duas partes da estatística analítica. Então, aqui nós vamos ter um conjunto de métodos que descrevem e resumem os dados coletados para facilitar a compreensão. Usamos tabelas, gráficos e medidas para simplificar e apresentar esses dados, tá? Isso na estatística descritiva. Então, aprender a fazer gráfico, organizar os dados em tabelas, média, mediana, moda. Oh, muito bem. E na estatística inferencial, nós temos então um conjunto de métodos de análise. Então, agora é a parte que vai ser analítica, vai analisar, tá certo? Que permitem tirar conclusões sobre uma população com base em uma amostra. Já já a gente vai entender o que é a população e o que é a amostra, tá bom? Bom, esses métodos de análise eles vão incluir testes como Q-quadrado, teste ANOVA, teste T, correlação, regressão linear, logística. E para isso tem vários softwares hoje disponíveis no mercado de forma gratuita, tá bom? Para fazer esses testes. Muito bem. Ó, população, então. O que seria uma população? Seria um grupo completo de elementos que têm características em comum. E a amostra é um subconjunto dessa população, tá? Então, é um subconjunto da população que vai ser retirado, vai ser selecionado para fazer uma análise. Então, aqui, olha, uma população e aqui esse subconjunto, como se tivesse um recorte aqui, tá certo? E fosse então a minha amostra. Muito bem. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, população e o recorte dela seria a nossa amostra. Então, os dados são fatos, números que nós coletamos e analisamos. A população é o conjunto de todos os elementos de interesse em determinado estudo.
e a amostra é o subconjunto dessa população. Então, aqui nem sempre nós conseguimos analisar uma população. Então, é necessário analisar uma amostra. Então, qual o tamanho dessa amostra, né? Para que a minha análise seja a mais fidedigna possível, tá? Por exemplo, exemplos de população: a comunidade acadêmica da Unifesp, peixes que vivem no Rio Madeira, por exemplo, água nos canais de Santos, né? O volume ali de água, equipamentos produzidos numa indústria. Então, ao amostrar, coletamos dados de apenas parte dos elementos que compõem a população, ok? Muito bem. E como realizamos esse estudo? Muitas vezes, como eu falei, não é viável investigar todos os elementos da população. Então, opta-se pela amostragem, ou seja, seleciona alguns elementos dessa população, tá bom? Bom, quando a gente fala de modelagem de dados, então estamos fazendo uma inferência para uma população da qual os dados, né, uma amostra então foi obtida, tá certo? E ela serve essa modelagem para fazer previsões e para auxiliar então na tomada de decisões, ok? Então, o método científico, né, os cientistas normalmente testam suas hipóteses ou teorias. Então, o cientista formula lá uma questão, um problema, uma teoria, e ele também pode querer testar alguma hipótese. Então, para responder essas questões, o cientista coleta informações de modo que seja relevante e planeja então um experimento, tá certo? Então, por exemplo, na monitoração ambiental, eu quero saber se determinada área está contaminada. Eu posso optar por coletar amostragens de água daquele local e analisar, tá certo? Posso optar também por coletar bioorganismos daquela região e verificar se há uma contaminação. Mas eu preciso pensar, um bioorganismo é suficiente? Ele representa esse todo? Então, isso tudo são questões, né, a serem definidas, tá bom? Por exemplo, também, biossorção usando escamas. Então, você quer remediar uma área que foi contaminada por metais. Então, você quer testar, né, se as escamas de peixe podem funcionar como um biossorsor ali de um determinado metal. Por exemplo, pode ser o ferro, pode ser o cobre, pode ser o zinco, tá? Então, isso tudo é feito, tá bom? Coletando, analisando esses dados, interpretando, para então verificar se a teoria ou hipótese é verdadeira ou não, tá bom? Então, a partir desses resultados, vamos tirar essas conclusões, mesmo que a priori ainda não sejam definitivas, tá? Então, para tirar a conclusão, eu preciso aplicar testes estatísticos para saber se a minha hipótese ela vai ou não ser aceita. E se necessário for, eu preciso repetir os passos ou então reformular essa hipótese, tá bom? Então, uma vez que estamos analisando parte da população, vamos ter que levar em conta o erro amostral, tá certo? Porque vai ter um erro associado, já que eu não estou analisando a população como um todo. Então, o erro amostral é o valor real da população menos o valor obtido na amostragem. E ele pode ocorrer, por exemplo, devido a dados coletados, registrados ou analisados de forma incorreta, ou então próprias flutuações aleatórias da amostra. Como a gente pode evitar esses erros? Então, fazer o passo, né, coletar esses dados, registrar e analisar da forma mais cuidadosa, né, possível, tá? E, se necessário, fazer uma segunda checagem, tá bom? E calcular, é importante, qual seria o tamanho da sua amostra, para que você então pudesse estar retratando essa população, tá? Lembrando sempre que a amostra ela representa parcialmente uma população. Então, é essencial calcular o tamanho adequado da amostra e usar uma técnica de amostragem adequada para que a gente possa minimizar o erro de amostragem, tá?
Então, conhecer as origens do erro amostral é crucial para que a gente consiga entender a importância do cálculo do tamanho amostral e do uso de métodos adequados e o uso de métodos de amostragem adequados, tá? E aí, sim, reduzimos o erro de amostragem e vamos aumentar a precisão das conclusões sobre a população. Muito bem. Então, por exemplo, eu tenho aqui a relação entre consumo e rendimento, tá certo? Então, nessa relação aqui, né, eu vou ter o consumo indicado pela variável C e a renda pessoal indicado pela variável Y, tá? Então, o gasto com o consumo de pessoas é uma função da renda pessoal disponível. Então, escrevendo isso aqui, né, dessa forma, nessa função, nós vamos ter uma comunidade específica, né, para investigar essa relação. A gente escolhe uma comunidade, o economista coleta esses dados dessas variáveis, né, para um conjunto de indivíduos, que eu estou chamando de I, né, N indivíduos, tá certo? E aí obtenho essa amostra. Planeja-se o experimento, obtendo uma amostra que represente essa população. Bom, uma vez que esses dados são coletados, a ideia é encontrar um modelo com uma função que descreva esse comportamento. Então, aqui nós temos um gráfico que ele é chamado de dispersão, tá? Então, nós temos uma relação entre o consumo, tá? E a renda aqui, tá certo? Então, utilizando softwares apropriados, que a gente vai ver mais para frente, nós temos, então, esse... Ai, deixa eu passar aqui. Então, utilizando softwares apropriados, nós temos aqui esse modelo, tá? Onde nós temos aqui o alfa, tá bom? Que nós chamamos de consumo autônomo, tá? O beta, que a gente chama aqui de a propensão marginal a consumir. E o E são os erros, tá certo? São as variáveis que nós não observamos. E a renda, né? E a renda, tá certo? E o consumo, a renda é o Y, né? O consumo é o C, são as variáveis que nós observamos, tá ok? E com isso, então, conseguimos construir esse gráfico, fazer aí essa relação entre consumo e rendimento, ok? Bom, então nesse gráfico aqui de dispersão, a gente observa que nem todos os pontos estão em cima, né? Estão sobre essa reta, tá? Estamos supondo aqui um modelo de reta, tá bom? E alguns pontos, né, eles estão bem assim afastados, tá bom? Então a gente precisa analisar, né, esse modelo aqui que a gente está supondo, modelo de reta. Então a gente tem o modelo mais o resíduo, isso me dá os dados, tá? Então, M é a parte suave ou regular ou previsível dos dados, e R seria, então, a minha parte aleatória, tá? Então, esses resíduos, eles vão indicar se o modelo é adequado ou não para representar os dados, né? Se você tem uma quantidade de resíduos, né, que estão destoando muito, significa que o modelo não está adequado. Muito bem. Então, na próxima videoaula, a gente vai voltar aqui para os objetivos da análise exploratória de dados. Então, até a próxima, gente.